Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero conversar diretamente com o seu coração. Eu quero conversar com você. É isso aí, você, que está vivendo um luto silencioso, um luto só seu, que te atropela inúmeras vezes. Aquele rolo compressor que passa e repassa, e você sente isso a todo instante, horas mais intensamente e horas menos intensamente, não é? E muitas vezes é um luto invisível aos olhos do mundo, mas imenso dentro do seu peito. Aquele animal que fazia parte do seu dia a dia, dos momentos mais amorosos e alegres, ele não está mais aí. Digo, em carne, que os olhos possam ver, que as mãos possam tocar. E é a morte física, é uma despedida de um animal, e não é uma perda qualquer, é uma perda valiosíssima. Como alguns já me conhecem, é lógico que existe a vida do outro lado, é lógico que eles se transformam, é apenas uma passagem, e eles nos visitam e eles ficam com nós em energia, eles só mudam de roupa. Porém, o assunto hoje não é sobre a passagem e sobre o outro lado. É sobre esse luto. É a separação drástica que a gente sente daquela alma, daquele animalzinho que caminhou com a gente por muito tempo, ou mesmo que por pouco tempo. Mas foi da forma mais complexa e significante que com certeza você vivenciou. Teve pureza, teve lealdade, teve alegria, teve tristeza, teve problemas, conflitos, altos e baixos. Mas o amor sempre esteve ali e ainda está. É um amor que não se mede, só se sente. Ai, como a gente sente. É um adeus físico de um ser que reconhecia você além das palavras, não é? Que te olhava com um olhar que ia além de qualquer artista que contempla algo belo para uma obra. Que sabia quem você era, mesmo nos seus dias mais difíceis. E que te amou, e aqui eu incluo que te ama ainda, com uma entrega tão profunda que poucos humanos entenderiam. Você deve estar sentindo sim um vazio estranho, pesado, surdo, como se você tivesse caído num vácuo. Quando você entra na sua casa, você olha para as coisas, para os cantos, você chega às vezes até a sentir a presença. É difícil. É como se algo tivesse sido arrancado da gente, da casa, da rotina e principalmente do coração e da alma. Eu entendo. Apesar de eu lidar com essa situação, eu trabalhar com isso, somos todos humanos. Eu falo sempre isso para os meus clientes, pacientes. Não deixamos de chorar, de sofrer, de sentir a falta, às vezes nos revoltar. É humano e tá tudo certo. O seu luto importa. E aí a gente cai naquela realidade, né? Foi, acabou. Aquela dor que vai dilacerando a gente. E por que dói tanto? Porque esses seres não são somente animais. Eles são muito valiosos. E muitas vezes muito mais valiosos que muitos seres humanos que a gente conhece. Perdoe a minha espécie. É isso aí. Amor não existe espécie, não existe quantidade. Amor é amor. E tem o seu valor. Eles são consciência, os animais, pura consciência, mestres, cuidadores, são nossos amores, nossos companheiros, nossos anjos e sim, nossos filhos de outra espécie. Eles vieram cumprir uma missão conosco, de cura, de presença, de reconexão com o sagrado. Mesmo que você não perceba isso, tenha certeza que foi isso. Fica tranquilo, tranquila, é assim mesmo. Os animais, eles são pontes entre mundos, entre dimensões, entre o visível e o invisível.
Os animais, eles nos lembram, mesmo em silêncio, que há uma sabedoria além da lógica e que o amor é uma linguagem universal. E eles falam essa linguagem. Eles, aliás, dominam essa linguagem. E quando eles partem, vem o nosso luto. Um luto que muitas vezes é solitário, porque o mundo ainda não aprendeu a honrar com profundidade essa relação. Está melhorando, eu sempre digo isso. Cada vez mais as pessoas entendem, percebem e sentem a importância dos nossos animais não humanos. Mas ainda tem muita gente para acordar e para perceber a real grandeza, o real espaço que esses animais ocupam em nossas vidas, e mesmo quando nem sempre estão nas nossas vidas, mas a existência deles na vida selvagem, na vida doméstica. Enfim, como eu disse, o luto, ele é muitas vezes solitário. Mas eu estou aqui para lembrar vocês que não é exagero. A dor que você sente, que vocês sentem, é legítima. O amor é real. O que vocês viveram foi sagrado. Talvez você esteja tentando ser forte, engolindo choro, ou esteja se cobrando por não superar logo isso. Eu sempre digo, cada um tem o seu tempo. E uma coisa que eu também sempre digo, que às vezes por questões de crenças, religiões, enfim, as pessoas ficam com medo de chorar, de sentir pelo seu animal, porque acham que essa energia pode prejudicar o animal. Não prejudica. A gente precisa tornar o luto uma coisa real e natural e que não tem prazo, é de cada um. A sua tristeza, a sua dor é importante, você precisa ver, sentir e enxergar. Isso não vai atrapalhar a continuidade do animalzinho, a transição dele para o outro lado, a permanência dele do outro lado, a alma dele. Não, isso não vai acontecer. Quem te disse isso precisa rever, né, os seus conceitos. E quando se trata de um animal, a dor não tem lógica. É o coração que sente, é a alma que chora. Essa dor que você sente, você precisa acolher com carinho. Você precisa sentir sim. Porque depois você vai conseguir se levantar, olhar para frente e caminhar com mais força. Porque você se entendeu, se acolheu, se permitiu sentir. Quem passa como um trator em cima dos seus sentimentos e os tranca, um dia eles vão sair, e de formas mais estranhas e que nos prejudiquem, emocionalmente e fisicamente. Quando a gente tenta calar o que o corpo grita, quando a gente nega a lágrima como se fosse uma fraqueza, a gente esquece que esse processo é um processo de cura. As lágrimas são bênçãos líquidas que limpam o campo, que honram a história que vocês viveram, que honram o amor entre humano e animal. Na visão espiritual, os animais são almas puras. Eles não acumulam ego, nem ressentimentos e nem expectativas. Eles vivem o agora. E por muitas vezes, a gente não compreende por que a jornada deles é tão curta. O que a gente tem que entender é que essa jornada ela é curta em tempo, mas ela é grandiosa e infinita em transformação, em grandeza. Eles vêm para nos amar, nos ensinar a amar, e depois eles retornam à luz com novas missões. Alguns voltam para nós, outros não. Mas uma coisa que na hora do luto a gente precisa ter uma certeza: eles estão bem? Sim. Eles nos amam? Sim. Eles me perdoam? Sim. E na verdade, essa última resposta não é nem sim. Animais não humanos não levam culpa, ressentimento, raiva, ódio, sentimentos humanos para o outro lado, de forma alguma. Já aqui em vida física,
Eles podem sentir medo, raiva, solidão, dor, ok. Mas mesmo assim, eles não têm os mesmos sentimentos de ódio, de ganância, o ego que o humano tem. Do outro lado, então, jamais. É outra espécie, é outra evolução, é outro objetivo. Eles não nos deixam nem de verdade fisicamente, quer dizer, fisicamente sim, mas eles não nos deixam jamais. Essa conexão continua. É o que eu falo, troca a roupinha, muda para o outro lado, mas a energia continua conectada a nós. Às vezes, quando a gente está naquele luto profundo, é difícil sentir de início. Algumas pessoas sentem, outras não. Vai de cada um, mas isso não quer dizer que o animal do outro veio visitar, o outro sente, o meu não quis, de forma alguma. Aqui é uma conversa direta. Estou abrindo o meu coração e tentando acalmar o seu coração, os seus corações. Para uma pessoa, 10 ou 20 mil que estejam me ouvindo, eu quero que essa mensagem chegue e que acalente o seu coração. Porque quando eles partem, além do vazio, eu sei que a gente sente. Onde eles estão? Será que eles estão bem? Oh meu Deus, e a preocupação? A gente continua nesses pensamentos humanos, nessas nossas preocupações, achando que podia ter feito mais ou que fez de menos. Eles nos ensinam, se você sente que fez de menos, que poderia ter feito mais, você vai ter outra oportunidade. Não se preocupa. Mas essa missão com esse animalzinho era assim. Foi o que você pôde fazer e tá tudo bem. Ele continua ao seu lado em energia sim. São só os nossos olhos físicos que não veem. Eles apenas mudam de forma. E quando você aprender a silenciar o barulho da mente, você vai sentir sim. Mas eu digo, cada um tem um prazo, cada um tem uma forma. Tem gente que vê, tem gente que sente, tem gente que sonha, tem gente que pressente, tem gente que percebe inúmeros sinais, tem gente que não vê nada, mas isso não modifica em nada. Você vai sentir algo, mesmo que seja uma leve paz, seja uma energia no seu campo, ao seu redor, na sua casa, uma intuição, numa brisa que pode tocar o seu rosto. Eles continuam por perto, cuidando, amando, guiando com a sua sabedoria silenciosa. E como eu já disse inúmeras vezes, alguns voltam, depende do contrato de almas, depende da missão entre vocês. Mas quando os ciclos se fecham, outros se abrem. E é para isso que a gente tem que ficar atento também. As conexões verdadeiras, elas atravessam o tempo e o espaço. E é importante saber disso. A alma desses animais ou de outros que estão para entrar na sua vida, sabe onde encontrar, não erra um endereço. Mas mais uma vez, o seu luto, a sua tristeza, a sua dor importa. Se pega com carinho, chore quantas vezes precisar. Saia de perto daqueles que dizem que foi só um gato, foi só um cachorro, é só um cavalo, é só um passarinho, é só um peixinho. Você não precisa disso. Cada um está no seu patamar de evolução e está tudo bem. Mas o seu luto, o seu amor pelo seu animal é verdadeiro. E eles estão ali do ladinho, em energia, dizendo, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E a gente não percebe, tá chorando, tá triste. Tudo bem. Eles voltam, eles não descansam. No sentido de que eles estão sempre ali do lado, tentando através de um sinal, de alguma coisa para acalentar. Para falar, tô aqui, tá tudo bem, eu tô muito bem, eu tô feliz, eu tô curado, eu tô rejuvenescido. E é isso. Entenda que foi mais uma conversa, uma abertura de coração para coração e dizer que eu também acolho a sua dor com carinho, porque eu já estive neste lugar e estarei inúmeras vezes. Enquanto tivermos coração, enquanto formos humanos, amaremos, sofreremos, choraremos, né? Entenda o seu luto como um processo e que você deve dignificar, respeitar, mas também
continuar vivendo, levantando a cabeça, olhando para o belo, olhando para a luz. Todos os animais na comunicação intuitiva falam para mim, passam um recado, na verdade, para mim ou para a pessoa que eu esteja fazendo a comunicação. Olhe para o amor e não olhe para a dor. Honre com alegria as partes belas que vivemos juntos. Mesmo as partes tristes, difíceis, porque ambos estavam evoluindo em missões. Mas o amor deles é grandioso e permanece sim. Fica com o meu amor, com o meu carinho e com a energia do seu animalzinho. Feche os olhos, pensa nele e você vai ver o que vem na sua cabeça de sentimento, mesmo que você chore. Presta atenção aos sinais, presta atenção aos sentimentos de alegria, amor, de conforto, porque quando a gente permite, a energia deles consegue acessar a gente, com certeza. E é isso. Gratidão. Um beijo no seu coração. Me dê a mão. Estamos todos juntos nessa jornada. E eu vejo você. Até a próxima.